Oi, Josval, bom dia. Bom dia para você, Daniel. Bom dia a todos que escutam o Jornal da Manhã. Entre eleição, sai eleição, a gente sempre se depara com essas prisões e apreensões de muito dinheiro, né, em espécie, santinhos. É uma cultura que não muda, né? Se tentou de todas as formas, tirou dinheiro privado das campanhas eleitorais, botou dinheiro público. O dinheiro público realmente é a maior forma de controle, porque é preciso provar como gastou o dinheiro. Mas não tem jeito, porque os candidatos buscam caixa 2, né? E de outra forma, quando é o poder público que exerce, o poder público bota para dentro, ele tenta legalizar, tá certo, o abuso de poder econômico, com as doações, doações de cestas básicas, doações de remédio, pagamento de água, conta de água, luz, impostos, enfim, tudo isso existe muito fortemente, aliás, desequilibra muito, sobretudo nas prefeituras do interior. As prefeituras não estão vivendo nenhuma crise, né? Tá somando dinheiro, ainda mais tiveram as emendas PIX, enfim. Então ainda tem fortemente na campanha eleitoral o abuso, o uso do poder de recursos que configura abuso de poder econômico, tanto de um lado como de outro, tá certo? Tanto usando o próprio poder quanto usando dinheiro de fora. É preciso que a justiça tenha uma estrutura maior disso. Estava falando ontem aqui que agora a questão criminal vai sempre para o eleitoral, tá certo? Sim. Então o eleitoral precisa se preparar, precisa se organizar, precisa se equipar, precisa ganhar estrutura para poder julgar mais rapidamente esses casos e julgando, dando exemplo, as pessoas possam ter medo. Teve muito, quando a lei da compra de voto foi aprovada, que aconteceram muitas cassações ali. Por exemplo, teve uma cassação de um prefeito, acho que do Lastro, na época. Ele tinha feito doações de bacias para dar banho em bebê, em grande quantidade do município, tinha dado cestas básicas, e ele foi cassado. Muitos foram cassados por doações. Então, naquele momento, houve um temor, mas agora os políticos perderam novamente o medo de praticar esse tipo de crime eleitoral. Trazer aqui uma outra informação que envolve as eleições é uma nova pesquisa que foi divulgada lá em relação à disputa em Campina Grande. Os dados foram coletados entre 30 de setembro e 1º de outubro, com um total de 800 entrevistados. A pesquisa foi encomendada pela TV Record, tem uma margem de erro de 3 pontos percentuais e foi registrada no TSE sob o número PB 07245/2024, representando um nível de confiança de 95%. O que mais chama a atenção dessa pesquisa, Josval, é a possibilidade de segundo turno em Campina Grande. Na estimulada, Bruno Cunha Lima tem 43%, na sequência vem Dr. Johnny com 25%, Inácio Falcão com 12%, Arthur Bolinha com 4%, André Ribeiro 2% e Professor Nelson 1%. Nulo ou branco 8%, não sabe ou não respondeu 5%. Se a gente somar ali os candidatos de oposição, dá basicamente... Dá 44. 44, dá um ponto 25, a mais. Com 12, 37, com 4, 41, com 2, 43, com 1, 44. Tá? E aí um ponto a mais do que Bruno Cunha Lima. Me chamou a atenção, não sei se você tem aí também a espontânea. Sim. Na espontânea dá um pouquinho mais. Só que me chamou na espontânea foi Jônio Bezerra, doutor Jônio Bezerra apareceu, acho que com 19 pontos. 19 pontos, Bruno pontos 30. Na espontânea, que é muito assim, para esse momento. Eu acho que a gente estava vendo aqui João Pessoa, cidades, políticos com história, com uma grande história, com grande conhecimento, eles acabaram não tendo isso. Agora, Campina Grande vai ser uma disputa ferrenha para saber se vai ter segundo turno ou não vai ter segundo turno. Lá é uma disputa, acho que uma das mais acirradas, talvez a mais acirrada na história recente de Campina Grande. Você não tem nem a de Veneziano e Rômulo, que deu Veneziano ganhando as eleições. Nenhuma eleição parece, pelo menos pelas pesquisas, ser tão acirrada quanto, e pela disputa, pelos ataques entre os candidatos, pela estratégia, pela tática que eles vêm fazendo aqui, parece realmente que é uma disputa bastante acirrada. Agora, pesquisa, né? Pesquisa é um retrato, a gente o jargão que diz, é o registro de um momento, enfim, que pode mudar muito. Eu não sei, na Paraíba, mas
A Quest divulgou ontem um estudo mostrando que cerca de 40%, mais de 40% do eleitor, está 50 e pouco por cento do eleitor, diz que a decisão efetiva deles é realmente na última hora. 40% é efetivamente nessa última hora, nesses últimos dias. Tem um percentual. E tem ainda um número de 12% que fica ali jogando para se decidir nas últimas horas. Mas é interessante, super interessante, como muitos eleitores deixam de decidir na última hora. Isso tem acontecido muito nos grandes centros. As eleições de São Paulo tem sido quase impossível as pesquisas captarem o resultado na última hora, porque os eleitores mudam, tem uma corrente, sobretudo em São Paulo, tem uma mudança muito grande nas últimas horas. No Nordeste é menos, na Paraíba é menos, mas ainda assim a gente tem que dizer, pesquisa não é eleição. E a gente tem amanhã a divulgação de uma série de pesquisas, inclusive uma Quest, né? A gente sabe o poder de influência na reta final. Em João Pessoa, né? Em João Pessoa, dessas pesquisas do sábado. Em João Pessoa, eu acho que tem, de hoje para amanhã, tem 5 pesquisas para sair o resultado. Amanhã tem 4. Tem 2 institutos importantes, 2 institutos nacionais, 2 institutos que têm ganho projeção. Já, aqueles institutos mais antigos, eles passaram. Agora a gente fala de Quest, que é o Instituto de Minas Gerais, que assumiu basicamente o lugar que antigamente tinha o IBOP. O IBOP não existe mais enquanto instituto de pesquisa para esse tipo de levantamento. Agora o IBOP mede basicamente a audiência de televisão. No lugar, do outro lado do IBOP, apareceu o Instituto IPEC, mas ele não conseguiu ainda se consolidar, embora tenha feito pesquisas aí em várias cidades, mas nas grandes cidades. A Rede Globo de televisão contratou a Quest para fazer 24 capitais, contratou a Folha de São Paulo para fazer 3 capitais e algumas grandes cidades ao redor lá da área de São Paulo. Esse Instituto Atlas Intel, que é do Rio Grande do Sul, ele tem que se consolidar também, porque inclusive na eleição para presidente ele se aproximou muito, né, desse resultado, e ele tem tido uma estrutura em toda a América Latina com acertos nas eleições da Argentina, a eleição do Chile, eleição do Equador. Esse instituto participou com muito acerto, muita margem de acerto. Então são os institutos que a gente trabalha aqui, quer dizer, esses 2 vão fazer aqui em João Pessoa. Então a gente tem que ter uma atenção amanhã para o que vai acontecer na capital. Finalizou o guia eleitoral no rádio, na TV, agora a estratégia nessa reta final com várias limitações é outra. Como é que você avalia o desempenho dos candidatos até aqui, Josival? Os candidatos na reta final da campanha, eles fizeram ligeiros ajustes no alvo, né, no alvo que eles vão atirar, mas eles mantiveram em João Pessoa basicamente, eu acho que o mesmo rumo. Rui batendo em Cícero muito fortemente, com ataque muito forte a Cícero na reta final. A ideia dele sempre é polarizar para ver se ele é o mais votado e se leva a eleição para o segundo turno, se desgasta para o segundo turno. Luciano Cartacho chegou com ataques muito fortes ao prefeito Cícero Lucena e a Rui, embora tenha tido um primeiro momento ali que ele poupava a Rui, mas foi forte então na reta final com Rui. E nessa reta final a gente percebeu que Queiroga, ele também passou a atacar Cícero mais fortemente e atacar Rui, porque ele passou a crescer um pouquinho. As pesquisas deram ali uma pesquisa dessas deu ele com 13 perto de Rui. Então eu acho que ele sonhou, ou ele planejou nessa reta final até de tentar tirar mais votos do que Rui, se Rui não crescesse. Então tem eu sempre falo dessas disputas paralelas. Queiroga, na reta final, ele então, enfim, assumiu o bolsonarismo de uma forma muito forte. Assumiu o bolsonarismo, a direita, o conservadorismo. Nesses últimos discursos dele olha, eu sou conservador de direita, eu sou contra o aborto, eu sou contra
sou a favor da vida desde a concepção. O que mais ele assumiu nos discursos? Contra as drogas. Contra as drogas, eu sou da liberdade da economia, eu sou liberal, enfim. E Bolsonaro, ele passou a ter esse discurso para tentar realmente ganhar voto numa área mais ideológica. E ontem teve a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro aqui. Né? Pois é. Que eu acho até que eles aqui para nós, mas o evento poderia ter sido maior. Eles perderam o evento, chegou depois no fim do guia, não tem mais como propagar muito a história de Michele. Mas trouxeram Michele, e aí muito mais para um discurso interno, que é a cultura, a rede de comunicação interna. Mas foi essa a estratégia. Cícero, ele tentou reagir, ele reagiu. Realmente ele enfrentou de cara aos últimos ataques, ele tentou passar por isso, e Cícero focou realmente na gestão, nos pontos da gestão que se comunica com o maior número possível de pessoas, por exemplo, pavimentação, paralelepípedo, calçadas, enfim, a questão da educação, trazendo propostas novas na área de saúde, hospital 24 horas, enfim, tentando superar ali problemas e focando naquilo que ele achava que eu acho que a equipe dele achava que realmente se comunicava melhor com a população de João Pessoa. Eu arriscaria que, do ponto de vista de guia eleitoral, durante a campanha toda, o de Cícero foi o mais consistente nesse sentido de tentar comunicar uma obra dele com a população mais pobre e essa perspectiva de que ele pode continuar com obras mais factíveis. E com a parceria com o governo do Estado. Parceria com o governo do Estado. O de Rui pode ser considerado assim que, tecnicamente, ele foi um guia mais organizado, o melhor guia, e do ponto de vista da apresentação de propostas. Uma quantidade em profusão de propostas. A gente vai ter que saber, quando se abrir o resultado, se essa quantidade, foi quem mais apresentou proposta, uma quantidade enorme, não dá para contar. Tinha guia eleitoral, um dia eu tentei contar o guia eleitoral de Rui e contei 36 ou 37 propostas no único guia de 2 minutos. 2 minutos. O que a gente vai perguntar essas propostas entraram na cabeça do eleitor como sendo possível de serem realizadas, eles colocaram isso ou não? Eu acho que é uma pergunta que vai colocar. Luciano Cartacho, eu acho que ele, metade da campanha, o guia não conseguiu engatar com aquilo que era o discurso principal dele, que é a gestão dele. A gestão era o discurso principal. E ele inicialmente focou muito em Ricardo Coutinho, né? A gente percebeu isso. E aí, nas 2 últimas semanas, ele conseguiu ajustar, conseguiu trazer um pouco da gestão dele, mas eu acho que ainda assim, por exemplo, Luciano Cartacho tem uma obra de residenciais forte. Só apareceu no guia eleitoral uma vez, ele em dois residenciais. Mas ele conseguiu trazer a questão da saúde, das UPAs, dos hospitais e algumas coisas que ele conseguiu fazer. Queiroga tentou o tempo todo trazer uma proposta. As propostas que Queiroga trazia, às vezes algumas que ele apresentava, por exemplo, creche. Vou fazer creche e tal, vou contratar. Você não tem isso no discurso da direita brasileira. Você não tem isso. Você não se lembra de Bolsonaro trazer. Então, vez por outra, eu achava que as propostas dele no começo não casavam com o perfil da direita. Veio conseguir também casar um pouco mais com o perfil. Agora, na reta final, trouxe o perfil do conservadorismo da direita liberal no final da campanha eleitoral. Tem a vantagem de que nessa faixa de direita conservadora bolsonarista, eles se comunicam independentemente de guia eleitoral. Vai para lá, essa é uma vantagem que ele sempre tem. Vamos agora aguardar. Eu, pessoalmente, eu vi todos os programas, o guia eleitoral, aquele programa eleitoral. 35, acho 35, 34, 35 programas, não recordando agora. Quando eu não via
na televisão, eu procurava a internet para ver. E tinha uma atenção intensa às propagandas, às inserções. As inserções, elas são à parte e elas são muito fortes. E também acompanhei os debates, praticamente todos os debates. Não digo todos, mas eu acho que uns 4 debates eu acompanhei de perto. Eu vou dizer para você uma coisa aqui, como um cara que consolidado em João Pessoa, lá na juventude, morando em João Pessoa, vendo uma João Pessoa aí em 77, 78, 79, que não era tão grande, esbarrava ali nos bancários, né? Esbarrava nos bancários. Os bancários eram distantes, enormes, cheio de areia, de terra, então tinha dificuldade. E voltei para uma cidade que é outra, que eu digo que as pessoas não conseguem entender, que é a cidade do asfalto. Antigamente tinha isso, o pessoal falava asfalto e no asfalto, mas os bairros eram outros. E hoje a cidade que tem, eu vou botar Mangabeira já como parte do centro. A cidade que tem para lá de Mangabeira, e se você faz uma linha para chegar aqui, no divisa com Santa Rita, é estupidamente outra. E a cidade que está lá do Bessa, que a gente às vezes não se comunica muito por aqui. Eu vou perguntar, os candidatos se comunicaram bem com essa outra cidade? Eu acho que não, que eles têm uma certa dificuldade. Mas o que mais me impressiona não é isso, não. Eu ontem de noite, depois que vi o último debate e tal, eu fiquei pensando, o que é que resultou disso tudo? E eu fiquei com a impressão, vou ser bem duro aqui, me desculpem, que nós estávamos com a disputa para escolher um gerente de serviços gerais para a cidade. Um síndico, mas um gerente de serviços gerais. E noutra parte, um zelador da cidade. Eu fiquei com a impressão de que faltaram as propostas do prefeito, do gestor amplo da cidade. Você vê. Vou colocar aqui. Qual foi o debate que foi feito sobre o tema principal do mundo hoje, a preocupação geral, que é a emergência climática? O que é que saiu de discussão séria sobre a emergência climática? Durante a campanha eleitoral todinha, você vê um cara dizendo, eu vou plantar árvore, eu vou fazer um parque aqui, eu vou fazer acolá, ou você desmatou, seja o quê. Minha gente, a discussão sobre a emergência climática é muito mais ampla do que isso. É sobre emissões de gases numa cidade. É sobre como você controlar isso. Quem tem a coragem de controlar carro, quem tem a coragem de ver a indústria, o que é que está poluindo. Quer dizer, é um plano gigantesco que envolve muita coisa. Comportamento, educação, realmente mudança no padrão de produção. Teve uma discussão séria sobre isso. A outra questão, que eu acho que é futuro para João Pessoa e que está ligado com isso, é o modelo de desenvolvimento, modelo de crescimento, modelo de investimento econômico, a legislação sobre construção, a legislação sobre a ampliação da cidade, a legislação sobre realmente o controle ambiental, sobre rios, sobre tudo. Ninguém discute essa história da modernização da legislação, enquanto você vê no dia a dia a legislação sendo atacada constantemente. Ninguém discute. Ninguém tem coragem de discutir. Nenhum dos candidatos. Vou falar sobre outro tema aqui, ciência, tecnologia e inovação. É só en passant por aqui. Eu coloco. Esse é um tema fantástico do futuro, da geração de emprego, de renda, de um jeito de viver, da mudança do jeito. E está vindo aqui de fora para dentro, o mundo todo, passando por cima de todo mundo, e não mereceu uma discussão séria dos candidatos. Estou pegando aqui 3 temas que eu acho fundamentais. Agora, sobre serviço, não. Serviço de saúde, serviço de educação, serviço de transporte, serviços, quer dizer, o gerente geral de serviços gerais da cidade, nós vamos poder escolher e saber realmente quem será o melhor gerente geral da cidade. Prefeito, discussão de prefeito, discussão de gestor,
nós não tivemos nessa campanha eleitoral. Excelente análise. Josival, você vai estar comigo domingo, dia intenso. A gente vai começar às 8 da manhã aqui na Rede Tambaú de Comunicação, nas plataformas digitais, a partir das 9h30 da manhã na TV Tambaú também. E tem apuração aqui na Jovem Pan João Pessoa a partir das 4h30 da tarde. Estamos aqui. Até domingo. Até domingo. Intervalo, a gente volta já.